Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um versículo no livro do profeta Isaías. E depois nós vamos voltar lá no início da Bíblia, em Gênesis, aonde Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Isaías 53. Nós só vamos ler a parte A do versículo. Depois vamos lá atrás em Gênesis. Isaías 53. Versículo de número 1, nós vamos ler só a primeira parte. Amém? Eu vou ler a minha tradução aqui, que ela está diferente daquela lá para você entender. Vai dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Olha lá, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora nós vamos lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Gênesis 6, 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Amém? Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Vamos ficar até aí só até aí. Podeis se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema que nós queremos abordar nesta noite é: a arca ainda encontra-se com a porta aberta. Nós lemos aqui uma situação que não está longe do que nós estamos vivenciando no século 21. O tempo em qual nós estamos vivenciando é de muita violência, crueldade, maldade, aonde você não vê mais o amor, a empatia pelo próximo. Para a gente entender melhor, quando Adão e Eva foram retirados do paraíso e começaram a sua trajetória na terra, aonde Deus constituiu Adão e Eva como marido e mulher, a raça humana foi se multiplicando. E Adão viveu 930 anos de idade. Agora eu queria que você imaginasse 930 anos que Adão viveu na terra. A quantidade de humanos que foram nascendo e morrendo. Através do nascimento, a violência ia o quê? Multiplicando. A primeira violência aconteceu aonde? Na família de Adão, entre Caim e Abel. Na hora que os dois foram prestar a Deus uma gratidão através da oferta ao holocausto, um
escolheu dar o melhor para Deus. E hoje não é diferente. Quando você escolhe dar o melhor para Deus, muitas pessoas pensam que é o financeiro, né? Tem gente que acha que dá o melhor para Deus, ele chegar aqui e tirar R$1 milhão, ou 1 milhão de euros e vir assim colocar aqui no altar. Isso não é o melhor. O melhor que Deus requer de mim, de você, é aquilo que está dentro do nosso coração. Porque aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu vou adquirindo, não garante a minha entrada no céu, não garante o meu passaporte espiritual para entrar no céu. E Caim inveja o seu irmão, porque ele selecionou as melhores coisas para Deus. E Caim fez o oposto de Abel, pegou tudo de ruim e deu para Deus. Agora abre um parênteses no século 21. A igreja em geral está pegando o pior deste mundo e oferecendo para Deus. E onde essas coisas estão sendo oferecidas para Deus? É em cima do altar que é santo. E Deus chama, volta para mim o primeiro versículo que nós lemos aí, no início. Aí. Deus chega perto de Noé. Noé tinha aproximadamente 600 anos de vida. Quando Deus chama Noé e fala assim: Noé, eu escolho você para daqui para frente anunciar que eu vou destruir toda a humanidade. E o que nós lemos lá em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Abre novamente um parênteses. Será que hoje está diferente do tempo de Noé? Responda para nós, sim ou não, em alta voz. Sim ou não? Não. Se eu e você formos colocar na balança espiritual, o nosso tempo está pior do que de Noé, a qual Deus chega para ele e fala, no versículo 14, ele diz assim: faze para ti uma arca da madeira. Eu quero ficar só até aí. Aqui inicia um novo projeto para a humanidade. E Noé começou a pregar. Quando Deus trouxe a Noé a revelação ou o projeto da arca, não foi construída do dia para a noite. Levou-se tempo. E a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que Noé pregou durante 120 anos. Há quanto tempo após a morte e a ressurreição de Cristo que os seus ministros têm pregado? Noé pregou 120 anos, irmãos. E ninguém dava crédito.
que está acontecendo hoje. Você prega, você ensina, você mostra o caminho e as pessoas não estão dando crédito. Não vou lá fora não, vou dentro de casa, dentro da família. Você prega, você ora, você fala, você orienta e eles não estão dando ouvido. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Quantos anos nós estamos pregando? Quanto mais, eu vou falar uma coisa aqui, talvez você vai me interpretar com um ar de heresia, ou com um ar de incredulidade, mas é o meu pensamento como servo de Deus. Quantos de nós estamos pregando hoje e as pessoas não estão se convertendo? É a realidade da igreja de hoje. Se eu tiver errado, o pastor que me corrige. Entraram 8 na arca, né? 8, que era só da família de Noé. Quantos milhões de pessoas, desde o início do nascimento de Adão e Eva, chegaram até o dia do dilúvio, ouvindo Noé pregando dia e noite: arrependa-se, porque Deus vai acabar com tudo. Ninguém deu ouvido. Está acontecendo hoje. Os líderes que se preocupam onde você e eu vamos morar, está pregando todos os dias que Jesus vai voltar, só que a humanidade não está dando ouvido. E sabe o que me chamou a atenção nisso aqui? Eu só estou te dando abrir esse parênteses, para me falar para você e para mim, o que eu aprendi dentro da arca, lições da arca, é o que eu quero falar, mas para a gente entender, 120 anos, ninguém se converteu. Aí eu analisando isso, o Espírito Santo trouxe à minha memória, muitos são chamados, o chamado é para todos, preste atenção, o chamado é para todos, mas poucos que serão escolhidos. Naquela época, Deus chamou todos, mas Ele limitou quem entraria na arca. E da multidão, apenas 8 entraram. E sabe o que me chamou mais atenção? Que os animais foram mais flexíveis e sensíveis à voz de Deus e o chamado do que o homem. Quantas espécies de animais tem? Quantos casais de animais tinham naquela época? Mas Deus limitou a entrada até dos animais na arca. Ele não pegou qualquer casal, Ele selecionou a dedo para entrar. Olha só quanto tempo que levou. 1656 anos até chegar em Noé, para Deus dar a sentença final.
Então vamos começar agora a entender. Lições da arca. Primeiro, a fé, obediência e a preparação, destacando a importância de ouvir Deus, mesmo sem entender, construir um caráter e focar na salvação que Ele oferece, simbolizada pela arca, como refúgio mesmo em meio à tempestade. Eu vou falar o meu pensamento. Você não é obrigado a crer no que eu vou falar. O meu pensamento. Quando eu vejo a arca, eu já vejo aqui o início da trajetória de tudo que Jesus ia fazer. A arca aqui, figurativa ou simbólica, já estava representando Jesus, dando a oportunidade ao ser humano a se arrepender e voltar novamente para Deus. A arca hoje é o quê? A arca hoje é a igreja. Enquanto aquela porta estiver aberta, ainda há oportunidade. Enquanto aquela porta estiver aberta, ainda há esperança. Enquanto aquela porta estiver aberta, ainda há tempo de se arrepender e voltar, porque está chegando o grande dia que Deus vai separar os seus. Para começarmos a entender, Deus é o nosso refúgio no momento que você está passando mais dificuldade. No momento que se formou a maior tempestade de toda a história da humanidade, de toda a história, irmão, que já foi lida ou ouvida, não tem um fato como esse do dilúvio. Deus foi o refúgio de Noé naquela grande tempestade. Eu fico imaginando como ficou o coração de Noé. Talvez ele deve ter imaginado sozinho: aonde eu errei, que ninguém deu ouvido à minha pregação? Aonde foi a minha falha? É o que acontece hoje, irmão. Tem muitos pastores e pastoras que às vezes no seu íntimo, no seu particular, ele às vezes questiona: Senhor, será que o defeito está em mim? Como líder, como pregador, nós temos pregado e ninguém tem se convertido. Irmão, o problema não é em quem está pregando. O problema está em quem está ouvindo. Só que o ser humano não quer reconhecer que o problema não está no pastor. O problema não está na igreja que você congrega. O problema está em nós. O maior problema somos nós. E nos momentos de tempestade, Deus se manifesta a mim e você como refúgio, como uma válvula de escape. Agora vamos em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Olha o que vai dizer: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver
desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O que isso aqui traz a mim e a você como revelação? Está chegando o grande dia que todos vão conhecer quem é o Senhor, tanto o pequeno como o grande. O que é o grande? Aqueles que têm as maiores posições na sociedade vão conhecer quem é Deus. Outra coisa que me chamou a atenção: quando Deus fez o dilúvio acontecer, Ele fechou a porta por fora, porque senão Noé ia abrir a porta para as pessoas entrar. Por quê? Ele tinha empatia. Noé era um homem que tinha caráter, era um homem íntegro diante de Deus. Agora a primeira lição: fé e obediência. O que vai nos conduzir ao céu é a fé e a obediência. Então diz assim: demonstrando fé na palavra de Deus, mesmo sem lógica aparente, é a obediência e a recompensa da salvação. Quero ler Ezequiel 16, 62. Ezequiel 16, 62. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Quando Noé estava dentro da arca, Deus estabeleceu com ele ali uma aliança. Deus ensina a Noé a ter com ele um compromisso. Preste atenção, irmão, quando eu e você assumimos uma aliança ou um compromisso com Deus, Deus é fiel conosco. Deus está conosco a todo instante, independente da situação que nós estamos vivenciando. Outro lugar, Josué 24, versículo 1 e 2. Diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitarão antigamente os vossos pais, terá pai de Abraão e pai de Noé, e servirão a outros deuses. É o que está acontecendo hoje. Deus deu ao ser humano uma nova oportunidade, e o ser humano está optando em escolher outros deuses.
Nós estávamos conversando aqui, não sei se foi com o pastor Moisés ou com um pastor, como o jovem tem entrado na macumba. Você observou? Você tem observado isso? Teve um dia que eu fui aqui num bairro vizinho, eu não vou citar o nome para não ser antiético, um bairro vizinho aqui, eu fiquei de queixo caído da quantidade de adolescente e jovem que estão virando pai e mãe de santo nos terreiros. Quem tem dado crédito à nossa pregação? A pregação está sendo anunciada, só que as pessoas estão fazendo as escolhas erradas. No passado eles fizeram a escolha errada. Está acontecendo a mesma coisa. E Deus ensina a Noé fé e obediência. João 3,16. Olha o que vai dizer para mim e para você. João 3,16. Aqui entra a empatia de Deus. Aqui entra novamente a nova oportunidade que Deus dá para o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Não se perder. Deus nos amou com amor incondicional, a ponto de oferecer Jesus como oferta e sacrifício para trazer a mim e a você a salvação. Atos 16, 31. Olha o que vai dizer. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que aconteceu? Noé pregou, Noé anunciou, mas quem ouviu não creu. Mas Noé creu. E o que aconteceu com ele? Ele e a sua casa foram o quê? Salvos. Preste atenção no que eu vi nesta noite. Talvez você vai me interpretar mal. Talvez você vai ficar aqui 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos pregando. Mas talvez a salvação só vai chegar para a sua casa. Porque lá no início, Deus limitou a entrada na arca. E Deus vai limitar a entrada hoje no céu. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. A entrada no céu é limitada. Eu pergunto para você aqui nesta noite. Você acha que Deus não sabe quem já vai entrar no céu? Deus sabe certinho quem já vai entrar no céu. Só que Ele está dando novamente a oportunidade para aqueles que estão distantes, aqueles que estão perdidos, voltar novamente e ter a oportunidade de entrar no céu. Efésios capítulo 2, versículo 8. A primeira lição é fé e obediência. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido.
Nós não merecíamos, mas Jesus se entregou de graça para nos salvar. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Meio de quê, irmão? A fé. Não é por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você dá. E o que está ensinando hoje nas igrejas? Dá para você entrar no céu. Faz para você entrar no céu. Entrega para você entrar no céu. Aqui está a resposta, irmão. Por meio da fé. Você crê num Deus que você não vê. Você fala com Deus que você não vê. Você acredita que Ele anda com você e você não vê. O que nos faz crer nisso é a fé. Como está ali, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é mérito meu, é um dom que Deus dá. Para entrar no céu, Deus seleciona limitado a dar este dom para entrar no céu, como aconteceu lá atrás com Noé. Segunda lição: preparação e visão. Será que eu e você temos preparado para a visão futura, que é morar no novo céu e na nova terra? Olha o que vai dizer. Antes de qualquer luta, devemos nos preparar para o futuro e não esperar o problema chegar. Vou dar um exemplo aqui. Quando na nossa vida está tudo bem, isso aqui é geral, hein? Quando está tudo bem, nós diminuímos a frequência na igreja, nós diminuímos a leitura da palavra, nós diminuímos o tempo de oração, nós diminuímos a comunhão com Deus. É mentira? Se eu estiver falando alguma mentira aí, você pode mandar eu parar. Mas quando vem o problema, faz até hora extra, né? O dia que não tem culto aqui, ele vai no culto do vizinho. O dia que não tem culto no vizinho, ele vai no outro vizinho. O dia que não tem no outro vizinho, ele vai no outro vizinho. Por quê? A tempestade chegou e ele não estava preparado. Ele não sabe como lidar com o problema, com a tempestade. E aqui o Espírito Santo está nos mostrando que devemos estar preparados antes da tempestade chegar na nossa casa, na nossa família. Jeremias 29:11. Olha só o que Deus vai dizer para mim e para você dentro da preparação e da visão. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Qual é o fim que nós esperamos, irmão? Ser bem-sucedido. É o fim de todos nós. Mas qual área que nós vamos ser bem-sucedido, que nós esperamos? É a grande dia do arrebatamento, aonde Cristo virá buscar, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, virá buscar a tua igreja. Esse é o fim que eu e você esperamos, porque tudo aqui vai passar, o céu vai passar, a terra vai passar, mas aquilo que Jesus prometeu não vai passar, vai se cumprir, e os pensamentos que Deus tem ao nosso fim. Por isso que eu falei, Deus já sabe quem vai entrar no céu e quem vai ficar de fora. Filipenses capítulo 3,
versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos de nós estamos presos ainda no nosso passado? As coisas do passado ficaram para trás, através do sacrifício de Jesus. Ele nos levantou para seguir em frente, para o alvo, o prêmio do sacrifício de Cristo, que é a salvação eterna, que Ele propõe a mim e a você. Terceiro, integridade e caráter. Deus confiou em Noé, por ser um homem íntegro, a obra de Deus começa com uma obra em nosso interior, quando o homem é íntegro e de caráter. Agora vamos raciocinar. Os pregadores de hoje têm sido íntegro e de caráter? Responda para mim. Semana passada agora eu ouvi um debate. É a realidade, não é realidade, é a realidade nós temos que falar. Uma irmã ligou para uma rádio e expôs o seu líder, que o seu líder era casado e estava em cima do altar, adulterando e bebendo. E ela, desesperada, ligou para a emissora pedindo uma orientação. Por que Deus escolheu Noé no meio daquela multidão? Porque Deus viu que ele era íntegro. Deus viu que ele era homem de caráter. E o que está acontecendo hoje? Deus vai selecionar homens e mulheres de caráter para dar continuidade à obra até o dia que Ele voltar para arrebatar a igreja, e muitos vão se converter antes que o arrebatamento aconteça, porque Deus confia a sua obra. Ainda existe homens e mulheres de integridade, de caráter, que lutam pela palavra, que lutam pela verdade, para te ensinar o caminho que devemos seguir. Então vamos lá. Salmos 15, versículo 1 e 2. Salmos 15, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Você tem visto isso acontecer em cima dos altares? Hein? Agora você está entendendo por que Isaías 53, 1 está dizendo: quem tem dado crédito à nossa pregação? Agora você vai entender por que os ouvintes não têm dado crédito aos que pregam com sinceridade, com prática de justiça e fala a verdade do seu coração. Por causa desses enganadores. As pessoas estão dando mais ouvido
aos enganadores do que aqueles que ensinam a verdade, aqueles que mostram o caminho. As pessoas estão dando mais ouvido a esses do que homens e mulheres íntegros de caráter. Segundo, Lucas 16:10. Olha o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A gente não tem visto isso não, né? Às vezes Deus levanta, né? Um pregador pequenininho, que é ousado na palavra, só que ele deixa ser influenciado pelo injusto. Às vezes o injusto influencia ele a mudar os planos, as diretrizes que Deus tem ensinado a ele, a conduzir a igreja. Se eu não sou fiel no mínimo, como eu vou ser fiel a Deus no muito? É o que nós temos visto. Às vezes Deus quer começar a te usar num lugar pequenininho, para quando você estiver estruturado, Ele te colocar num lugar grande. Mas as pessoas não querem passar por esse processo. O que acontece conosco, irmão? Para entrar no céu, nós passamos pelo processo. Nós começamos no mínimo, para chegar no muito. Qual é o muito? O muito é a coroa da vida, a morada eterna, a vida eterna. Temos que ser fiel aqui a Deus até chegar no muito. Tito 2:7-8. Tito 2, versículo 7 e 8. Em tudo te dar o exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem. Não tenho nenhum mal que dizer de vós. Irmãos, como que Deus olha para nós? Já parou para pensar isso? Quando Deus olha para nós, o que Ele fala de nós? Vou dar um exemplo aqui simples. Quando Satanás foi, que os filhos estavam se apresentando a Deus, ele se infiltrou e começou a querer criticar a um homem chamado Jó. Aí ele começou a interrogar a Deus assim: ele te adora porque o Senhor dá tudo de melhor para ele. Ele te adora porque o Senhor dá riqueza para ele. Ele tem tudo 4 vezes mais. Eu quero ver se o Senhor tocar nele, se ele vai te adorar. Sabe o que acontece hoje? Na igreja hoje do século 21, se Deus tirar algo de nós, nós não vemos mais na igreja. Aí Deus, eu imagino que Deus olhou e falou assim: Satanás, você conhece Jó por fora, eu conheço ele por dentro. A integridade e o caráter dele vai além daquilo que ele tem. Ele me adora, não por aquilo que eu dou ele, mas sim o que eu sou para ele. Ele desce com grande fúria e de uma só vez tira tudo dele. Sabe o que restou para ele? Um caquinho de telha. E ainda a abençoada dele chega perto dele e fala: amaldiçoa o seu Deus, e morre. Tem gente que está na igreja que adora a Deus só quando ele dá, mas quando Deus não dá, ou quando Deus tira, ele vai embora. Ele fica revoltado,
ele questiona, mas o homem que tem integridade, o homem que tem caráter, ele adora a Deus, independente do que ele tem ou deixou de ter. Não desanimar com as críticas. Quantos criticaram Noé? Que é isso, Noé? Você está doido, construindo arca, para que isso? Não vai acontecer o dilúvio, não. Quantos criticam você para você parar? Quantos já falaram assim? Não vai mais lá na igreja do pastor Daniel, não. Criticando, questionando, influenciando a você sair daqui e ir para outro lugar. Foi o que Noé passou. Quantos estavam ali que andaram com ele e criticaram? Não desanima por causa das críticas, porque você vai ser recompensado. Noé continuou a construir, sem dar ouvidos àqueles que não entendiam, focando na tarefa dada por Deus. Irmão, qual é a missão que Deus nos deu? A tarefa que Deus nos deu é pregar, ensinar, queira ou não queira, gostando ou não gostando, dando crédito ou não dando. Nós estamos concluindo a tarefa que Deus delegou a cada um de nós, e não podemos desanimar por causa das críticas. Ele não parou. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que vai dizer. Josué tinha parado por causa das críticas. Olha o que Deus falou com ele. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41, versículo 10. Esses são os versículos. Se alguém tem desanimado você com as críticas, assegura em cima desses versículos. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus é comigo. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Quem fará justiça por mim e por você é Deus. Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25 diz assim: o temor do homem armará laço, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Quantos de nós tememos ao homem? Quantas ovelhas estão temendo aos seus líderes? Estão sendo enganados. Nós temos que temer somente a um, a Deus, o Todo-Poderoso, porque é Ele que vai nos colocar em alto retiro. Outra lição: Deus como nosso refúgio. A arca protegeu da inundação. Deus é o nosso refúgio, fortaleza contra a tempestade da vida. Salmos 46, versículo 1. Olha o que vai dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é seu socorro, Ele é a sua fortaleza, Ele está presente no dia que você estiver mais angustiado da sua vida. É que Deus se faz presente. Salmos 91, versículo 2.
direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A humanidade não deu crédito à pregação de Noé, mas ele perseverou, ele confiou, porque sabia que Deus era a fortaleza dele, que Deus era o refúgio dele. Assim é para mim e você. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, e nele devemos confiar. Outra lição: a porta da salvação. A oportunidade da salvação é limitada. Quem não entrar a tempo se perde, é o que está acontecendo. Quem não entrar pelaquela porta enquanto há tempo, vai se perder. Aqueles que a arca estava aberta não entraram, se perderam, e vai acontecer isto no século que eu e você estamos vivendo. Enquanto estiver aberta, ainda há salvação, mas quando a porta fechar, todos se perderão. João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagem, nova morada, que o Senhor tem para aqueles que crêem. Mateus 7, versículo 13 e o versículo 14. Olha o que vai dizer: entrai pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. E muitos estão ficando para trás, porque não quer entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por que as pessoas não querem passar pela porta estreita? Porque a porta estreita entra um de cada vez. Mas o caminho da perdição e a porta larga, passa-se multidão e multidão de uma só vez. E muitos, preste atenção, e muitos são os que entram por ela. Então o que eu estou falando é verdade. Para entrar pela porta estreita é limitado, mas para entrar na porta larga não tem limitações. Quanto mais poder entrar, mais Satanás quer. Mas para entrar na porta estreita há limitações. Qual é as limitações? Renúncia. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha aí, tem abrido a porta para Jesus entrar. Aliança e renovação. O arco é um sinal da aliança de Deus e da promessa de Deus. Um novo começo após a tempestade. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Você já reparou que toda vez que dá uma tempestade, logo após o tempo abre e aparece no céu o quê? Um arco. Um dia deu uma tempestade no bairro nosso aqui, e lá de casa eu fiquei observando. De uma só vez apareceu 2 arcos. Um na direção do lado do Linhares, e um na direção que pegava desse lado aqui para lá. Aí eu lembrei. Aí Deus me fez lembrar aqui, ó. O compromisso e a aliança que eu fiz com Noé enquanto ele estava dentro da arca, eu vou honrar. Nunca mais você vai ver Deus destruir a terra com água. Pode acontecer a maior inundação
mas Deus não vai destruir a terra com água. Ezequiel 16:62. Vou acelerar aqui para me concluir, para você entender o final. Ezequiel 16:62. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Quando você tem aliança, você vai saber que Ele é o seu Senhor. Hebreus 9:15. E por isso é o mediador de um novo testamento para aqui, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Qual era o primeiro testamento? Os antepassados. Os chamados receberão a promessa da herança eterna. Nós temos que ser chamado e escolhido. Não aceitar ser chamado, mas sim escolhido. Esse é Hebreus 9:15, Jeremias 31:33, nós já lemos. O arco-íris na Bíblia significa que nunca mais a terra seria destruída por água, representando a fidelidade, proteção e a misericórdia de Deus. Toda vez que você olhar o arco no céu, você vai lembrar da fidelidade, da proteção e da misericórdia de Deus. Projeto bem sucedido. O projeto que prospera são aqueles com Deus envolvido, não apenas pelo esforço humano, mas pela ação divina. Todos os projetos têm que ter ação divina. Ao momento que Deus interviu na construção da arca. Provérbios 16:3. E vou para a última parte para concluir. Provérbios 16:3 diz assim: confia no Senhor e nas tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. A paciência e a diligência. A construção levou anos, ensinando sobre a perseverança e o trabalho árduo. Para entrar no céu tem que haver perseverança. Há um trabalho árduo espiritual. Provérbios 10:4. Provérbios 10:4 diz: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que é enriquecer aqui? É você ser justo. Porque o corrupto vai empobrecer, porque o corrupto engana para crescer. Mas se você é diligente, você vai enriquecer através da ação de Deus. 2 Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Diz assim, e vós também pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Isso aqui engloba o quê? Você ter empatia, você ter compaixão, você ter misericórdia. Gálatas 6:9. Construindo a sua arca. Você tem construído a sua arca? Olha ali. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O último tema aqui, construindo a sua arca. O significado de construindo a sua arca: pode proteger seus valores, cuidar dos seus amigos, cuidar da sua família, tomar decisões difíceis, baseado na fé. Hebreus 11:1.
Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2 Coríntios 5:7. Dentro de construindo a sua arca. Porque andamos por fé e não por vista. O que a igreja do século 21 hoje está fazendo? Elas estão andando por vista. Elas querem ver coisas acontecer. E nós somos diferentes. Nós andamos pela fé e não pelo visto. Eu não preciso ver para me crer. Eu ando pela fé. Eu creio que Deus está trabalhando. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Olha só, irmão, se você orar, se você crer, pedir, você vai receber, mas ao segredo você tem que crer. Filipenses 4:13. Esse aí todo mundo já sabe, de cor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se nós estamos de pé. Agora, finalizando, saída da arca representa um novo começo e a renovação da vida após um período de provação, com certeza da presença de Deus. Isaías 43:19. Isaías 43:19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. O que aconteceu quando Noé saiu da arca? Se cumpriu isso aqui, ó. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e os rios no Hermon. Agora 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem vive do passado é Satanás. Quem vive do passado é Satanás com seus demônios. Eis que tudo se fez novo. Jesus fez tudo novo na minha vida e na sua vida, após ele ser crucificado e dizer: Pai, está consumado, está decretado, tudo se fez novo. Um novo nascimento, uma nova luz, uma nova direção. Deus deu a mim e a você. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que o arco representou para Noé lá no início? Fidelidade de Deus. E como Deus tem se manifestado a mim e a você? Com a sua fidelidade e a sua empatia e um amor incondicional. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Esse nós já lemos, né? Só
Passa ele de novo para os irmãos ver lá, eu vou acabar de concluir aqui, ó. Depois nós vamos ler agora Apocalipse 21, versículo 5. E fecho aqui. Apocalipse 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. As pessoas não podem dar crédito às nossas pregações, mas vai chegar o dia do juízo final, que Deus vai mostrar para todos esta palavra. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tudo que está na Bíblia, Deus vai cumprir. E todos verão, tanto o pequeno como o grande. E fica de pé. Josué 1:9, para a gente orar. Talvez você, antes de vir para a igreja, você estava desanimado, pensando em parar, sentado, frustrado, decepcionado. E eu quero que você volte para sua casa com essa palavra aqui final. Josué se encontrou num momento difícil da sua vida e Deus se manifestou a ele. Porque ele tinha perdido um grande líder que era Moisés. E Moisés ensinou a Josué muitas coisas. E às vezes nós ficamos presos a pessoas. E às vezes Deus permite você perder pessoas para você conhecer quem é Deus. Existem vários acontecimentos na Bíblia que Deus precisou tirar alguém para que as pessoas se chegassem diante dele. E Deus foi preciso tirar Moisés de Josué. E quando ele estava se sentindo incapaz, Deus chega perto dele e fala: não te mandei eu? Esforça-te! Entrar no céu é fácil? Responda para mim. Entrar no céu é fácil? Para entrar no céu tem que haver sacrifício, esforço, dedicação, o querer, vontade de entrar. Temos que nos esforçar, porque entrar no céu não é fácil. E tem gente que é assim: batizados, salvo para sempre. Cuidado, tá? Tem um montão de pregador ensinando aí na televisão: batiza que você já está salvo. Cuidado. Para entrar no céu tem que se esforçar, porque senão seria muito fácil. Era só eu vir aqui na igreja, pedir o pastor para me batizar, voltar para o mundo e fazer tudo o que eu fazia. Era fácil. E não é dessa forma. É esforço, é abrir mão, é renúncia, é querer. E Deus falou: esforça, tem bom ânimo, anima-te para você entrar na terra prometida. Não temas e nem te espante. Ele falou assim: porque eu, Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele não falou com Josué: eu só vou andar com você até você entrar na terra prometida. Deus falou assim: aonde você estiver, eu estou contigo. E essa palavra eu quero que você saia daqui hoje. Aonde você estiver, Deus é contigo. Não importa a tempestade, não importa o deserto, não importa a fornalha, não importa a cisterna, não importa a prisão. Deus está contigo.
Ele é o teu Deus. Ele que te toma pela mão e te sustenta. Você não está aqui de pé por vontade própria. É o Senhor que nos sustenta e tem sustentado. Você está aqui não por visto, mas pela fé, porque você sabe de onde Deus te tirou e de onde Deus vai te colocar, me colocar, nos colocar e colocar a sua igreja a viver com ela eternamente. Amém.